Saí daqui quando saí da Ribeira com 8 meses. Embora visitasse, com a minha mãe, visitava muito esta zona, que me marcou bastante. Assisti a várias cheias aqui no Rio Douro. Pois, para o sítio onde eu fui, era um bairro, entre outros bairros do Porto, mandado construir por Salazar. Lá era o bairro das Casas Económicas de Ramalho. Fomos dos primeiros, meus pais foram os primeiros habitantes, dos primeiros habitantes, e sempre vivi aí nesse bairro até aos 60 anos. Durante a minha juventude, a infância foi feita numa escola primária perto de casa. Depois, com 14, 15, 16 anos, junto à minha casa vivia um casal que tinha um filho que para mim era um irmão. Andava muito bem com ele, era mais velho que eu 1 ano, mas era deficiente físico. Movia-se com as muletas, era muito mais baixo do que eu. E um dia ele habitualmente fazia férias em casa de uns tios, por causa de um dos problemas de saúde que ele tinha. E escreveu-me uma carta, devia ter à volta de 15 anos, pediu-me namoro. Eu nunca me passaria pela cabeça que isso poderia acontecer, mas como ainda hoje um não na minha boca é muito difícil de desistir, eu disse que sim, aceitei. Os meus pais tiveram uma conversa comigo, que eu é que devia decidir a minha vida, mas que pensasse. Mas mais importante do que os meus pais foram a minha sogra, especialmente, porque ela via-me como uma filha, uma menina. E ela dizia: minha filha, eu gosto muito, muito de ti, mas eu tenho o meu desgosto e tenho a minha cruz, mas quero que tu penses no que vais fazer, porque o meu filho aceitou a doença dele, mas aceitar uma separação é muito complicado para ele e para nós, por isso não sabendo o que vais fazer. E eu nessa altura já lhe disse, nessa altura ainda não a tratava por mãe, mais tarde era habitual fazerem isso aos sogros. E eu disse: não, Dona Amélia, não se preocupe, eu sei o que estou a fazer. E assim continuei e acabei por casar com 19 anos. Fizeram um casamento estrondoso porque viam que o futuro do filho estaria mais ou menos garantido e sabiam, como miúda, que era uma miúda ajuizada. Assim estive casada durante 41 anos. Nesses 41 anos ele fez várias cirurgias, sempre no privado. As despesas eram sempre pagas por meus sogros e eu acompanhei-o sempre em quarto privado, ao lado dele. Uma das cirurgias teve um internamento de 6 meses. Todas as outras eram 3, 2 meses, mas aquela foi a maior. E por isso, ele era uma pessoa muitíssimo alegre, muito divertido mesmo. Fizemos campismo durante vários anos perto da Ria de Aveiro, onde ele teve mais do que uma lancha, e por isso era feliz, muito feliz. Desse casamento nasceu a minha filha única, mas também muito agarrada aos pais, muito dedicada, foi o meu braço direito também não digo cruz, mas nos problemas que tive, nas dificuldades sentimentais, a parte mais sentimental que eu tinha, especialmente durante os internamentos. Ela colaborou muito comigo, não sei se talvez influenciada por isso, fez o curso de enfermagem e que me valeu muito nos últimos 2 anos de vida que ele teve. Foi uma cirurgia diferente das outras, mas muito grave. E pronto, fazia os curativos e tudo isso. Depois disso, fui morar para a Senhora da Hora e lá continuo. Meti-me no voluntariado e por aqui ando. Depois na Universidade de Ser, também para trabalhar um pouquinho a mente, e foi essa a minha vida. E sabemos que uma parte da sua vida viveu muito perto, digamos assim, a questão de 25 de Abril. Sim.
O 25 de Abril foi vivido com muita alegria, muita satisfação, porque tinha na família o meu irmão mais velho, que era mais velho que eu, 9 anos, que enveredou pelo mundo da política e pertencia ao Partido Comunista, que antes do 25 de Abril estava praticamente camuflado. Antes do 25 de Abril realmente havia uma opressão muitíssimo grande, em que tinha que se medir palavra a palavra do que se dissesse e havia muita pobreza e havia uma distinção de classes, não havia a classe média praticamente, havia a alta e a baixa. E o meu irmão, a partir dos 18 anos, começou a conviver com pessoas que pertenciam ao partido e começou a concordar que, de facto, teríamos para o futuro o país tinha que mudar de regime. Isso valeu-lhe que ele tinha, não sei, talvez à volta de 30 anos, não estou bem lembrada, e eu tinha 20 e tal também, e talvez mais de 30, eu devia ter 25, 26 na altura, por isso eu já tinha mais de 30, e foi a pedido lá a casa, foram os guardas e levaram-no, e ele esteve preso. Não muito tempo, só 3 meses, mas foram 3 meses muito, que nos marcaram muito. A mim e aos meus pais. A minha mãe nunca conseguiu ir visitá-lo, mas foi o meu pai. O meu pai sim, o meu pai e o meu irmão do meu pai e a minha cunhada. Foram momentos terríveis, passados naquela cadeia, naquela prisão. Estávamos separados, numa sala enorme, separados por uma rede, e ele praticamente não podia falar, e tudo que dissesse tinha que explicar ao guarda a proveniência daquela frase, qualquer frase. Eu lembro-me de uma ocasião, ele perguntou por um vizinho, que era pai de uma minha amiga, e ele estava adoentado, e ele perguntou como é que está o João Paes. E ele imediatamente interrompeu o guarda, interrompeu a conversa, quis saber quem era o João Paes, onde morava, todos os dados, porque pensou que era uma dica que estávamos a dar, que era uma informação que ele estava a passar para nós e nós a responder-lhe eu. O guarda lá acabou por compreender que não, que já era uma pessoa mais velha, que era da idade do pai, e pronto, que estava lá, dissemos como é que ele estava de saúde naquela altura, já não me recordo. E assim passávamos o tempo muito lá, meu pai saía de lá muito derrubado, cabisbaixo, e eu e a minha cunhada também, porque sabíamos que estávamos a ser perseguidas pela guarda, pela polícia. Ela ainda enviou um telegrama, porque ele esteve cerca de um mês incomunicável, ainda enviou um telegrama para o Salazar, para pedir ao menos que fizéssemos essa visita. E quando o vimos, o aspecto era terrível, além de muito magro, tinha os pés muitíssimo inchados e mal podia caminhar, porque debaixo dos pés era tudo ferida. Mas havia algum sinal de tortura? Havia nos pés, só pelos pés. Fisicamente era só a magreza que estava e o aspecto. E a Yasmila era uma pessoa asmática e por isso aquilo foi de inverno. Era muito frio, a cela era muito fria e ele tinha graves problemas e eles recusavam-se a levar o médico dele, com que ele trabalhava numa companhia de seguros, e recusavam-se a que o médico dele lá fosse visitar. Tenho a sensação que um dia chegou a ir, mas era só visto pelo médico de lá da prisão. Antes ele esteve, tinha a pequerrucha no dia da detenção, tinha a minha sobrinha, 6 anitos, que ele queria mandar para a escola, mas eles disseram que não, que ela que não tinha que ir, que depois que chegava à escola e que iria dizer aos colegas que estavam uns homens em casa que levaram o pai, e isso já foi falado pela minha cunhada, não é? E depois mais tarde por ele também confirmou. E pronto, e a perquerrucha viveu também, a minha sobrinha, viveu também num clima de medo, até o pai falecer, até o 25 de Abril.
não foi até falecer, que ele faleceu já depois do 25 de Abril, felizmente. Mas foram momentos muito, muito, muito dramáticos. Eu, na altura, tinha o meu marido internado numa casa de saúde. Foram momentos mesmo muito dramáticos, mas que, como o 25 de Abril, tudo passou. E como dizia agora não me lembro, foi a liberdade total. E como as gaivotas voavam, ele também voou, também deu para voar. E aí, embora ele não fosse de falar muito na política, começaram os partidos e ele respeitava a opinião de todos. Não impunha. O partido dele ele não impunha. Mas continuou a ajudar quem tinha a ajudar, que era o que ele fazia antes. Ele antes ajudava os pescadores, a parte pescatória, que viviam com ordenados mínimos, não é? Com mensalidades, e ele ajudava muito. Ele e o partido, não só ele, como o partido. E era o que ele fazia pela revolta que sentia de haver a diferença realmente de classes, a grande diferença de classes. E foi isso. O 25 de Abril foi a liberdade total para a família, para ele e para os meus pais. E acha que o 25 de Abril, em si, por exemplo, como mulheres, teve bastante impacto? Sim, muito, porque naquela altura a mulher não saía de casa sozinha, não entrava, nem teve café numa confeitaria sozinha, tinha que ir sempre acompanhada ou por amigas ou por marido, não andava sozinha, porque era logo apontada, mas aí já não pela parte política, mas porque a mulher foi feita para estar em casa. E se atravessávamos a fronteira, antigamente tínhamos que levar uma autorização, se levava a filha, tinha que levar uma autorização do pai, de consentimento para a miúda, embora eu fosse lá muitas vezes com os meus sogros, mas ele não ia, por isso tinha que levar essa autorização. Tudo isso terminou, muita liberdade de expressão também, muita coisa, muita mulher ficou livre também. Livre de poder falar, livre de poder estar aqui como estou agora, que não era impensável uma coisa dessas. E diga-me uma coisa, quando, uns anos mais tarde, quando Portugal, por exemplo, entrou na União Europeia, sentiu que foi um pouco o prolongar daquilo pelo qual nos debatemos em 25 de Abril? Sim. Acha que foi uma benesse? Acha que como cidadã acho fez que diferença? Sim, porque começou a haver entre países mesmo que quase não tínhamos autorização para sair, inclusive eu já cheguei a ir mesmo ao Parlamento Europeu, um grupo de amigos nessa altura, foi por um partido e apreciei tudo aquilo lá dentro. Realmente acho que sim, tiramos grandes benefícios disso. Tiramos benefícios. E há bocadinho eu percebi que nos falou do voluntariado, sim. Mencionou o voluntariado. O que é que ele levou a fazer voluntariado? Como é que se sente ao ajudar os outros? Ora bem, eu, como toda a vida, gostei de ajudar, mesmo uma pessoa que vá na rua e que vá com um saco e uma criança ao colo, eu ainda hoje faço isso, eu pego no saco e vou com a pessoa, mesmo sem saber onde ela mora, meto-me em autocarros, não sei onde eles param, mas ainda hoje faço isso e sempre fiz isso. Isto, claro, depois de 25 de Abril, antes de 25 de Abril, nem pensar. Mas eu fui para o voluntariado porque o meu marido teve, felizmente, uns pais que o pai era empresário e tinha possibilidades financeiras de todas as cirurgias que ele teve, poder-las ter numa casa de saúde privada. Mas dentro da casa de saúde havia também uma enfermaria e eu via que na enfermaria que haviam doentes que vinham de longe, não sei porquê, agora já não me recordo porquê, mas estavam lá, mas estavam sozinhos. E eu, quando o meu marido tinha colegas no quarto, tinha sempre a preocupação de ir conversar, fazer um diálogozinho com esses doentes. Eram 6 camas, 3 camas de cada lado, eram pouquinhos,
mas ia sempre dar-lhes uma palavra amiga para eles não se sentirem tão só. Quando ele faleceu, aliás, eu já pensava isso, que eu sabia que a doença que era muito grave, e eu já pensava isso, um dia vou para um hospital dar apoio a quem realmente precisa, já que ele o teve, e estão lá muitos nos hospitais, estão muitos que não têm. Nessa altura, por isso isto foi há 25 anos, atrás ele faleceu há 26, e eu fiz logo a inscrição e chamaram-me no ano seguinte. Houve um diálogo primeiro para ver a vocação, para ver o porquê de eu querer ir fazer aquele serviço. E andei cerca de 10 anos, andei pelas enfermarias a dar apoio, e a dar lanches e a dar almoços. E a ajudar, havia muitas pessoas. Havia uma coisa que eu me chocava muito. Eu se via uma velhinha ou um velhinho sozinho, já sabiam que aqueles velhinhos que tinham mais do que um filho, mas estavam sozinhos. E porquê? Porque havia aquelas divergências entre noras e genros que diziam: tu é que tinhas razão, tu é que deves ir, tu é que tens obrigação, porque a mãe faz isto, o pai faz aquilo, e acabavam por ficar sozinhos. E eu, quando os via sozinhos, esses eram o meu ponto logo de referência para ir, e depois, durante uns dias, o tempo de internamento que eles lá ficassem, eu estava todos os dias lá ia, de sábados e domingos eu todos os dias lá ia, porque eles estavam no hospital, porque agora já não, os internamentos já são mais curtos, mas mesmo ali naquele hospital havia internamentos de 1 mês, 2 meses, 3 meses, especialmente se fossem cirurgias a ossos, colunas ou mesmo ancas, eram muitíssimo mais demoradas, e os doentes estavam lá abandonados. Tinham o apoio das enfermeiras e das auxiliares, mas uma auxiliar só, ou 2 ou 3 para uma data de enfermarias tornava-se pouco, e por isso, quando eles por vezes chegavam à beira dos doentes para dar ou as papas Cerelac ou até mesmo as refeições, a comida já estava fria, e por isso eu sentia-me útil, sentia que estava a fazer o que devia, não era a mais nem a menos, era o que devia. Tinha um propósito. Sim, exatamente. Eu estava ali, fiz muitos acompanhamentos em ambulância com doentes que iam fazer exames a locais extra-hospitalares, que já a aparelhagem não houvesse lá. Agora também já é diferente, porque agora é proibido as ambulâncias irem, desde que não sejam doentes graves, já andam com uma velocidade moderada. Naquela altura não, os motoristas faziam uma festa daquilo e toca andar repentinamente. Eu quase sempre ia encostada e em pé na porta, e eu tinha um pavor, porque se a porta abria, se havia um acidente. Depois, mais tarde, não, veio uma lei que eles só podiam ter essa velocidade com doentes graves. Mas fiz a chegar às vezes ao hospital, se os exames eram demorados, a chegar ao hospital às 10, 11, meia-noite. Hoje já não faço isso. Temos uma colega que é a coordenadora, que é ela que faz, é uma boa coordenadora, e faz, quase sempre é ela que faz esses acompanhamentos, e por isso acho que fiz tudo o que devia fazer, esperando que um dia também tenha a recompensa, que acho que sim que vou ter. Esse é o meu propósito, de facto. Sou voluntária. Agora, atualmente estou num serviço de rouparia, eu e uma colega, porque há doentes que chegam à urgência com um acidente, é tirada a roupa toda e querem ir embora depois e não têm roupa. Temos uma rouparia onde arrumamos a roupa que nos dão, fazemos uma seleção da roupa que está melhor, que está em condições. Temos também para doentes internados camisas de noite, pijamas, também temos muito, que há muitos doentes, infelizmente ainda hoje, que vão para lá, inclusive sem abrigo, que não têm nada, e depois, quando vão embora, fazemos enxoval completo, desde a roupa interior a sapatos, tudo. E temos essa rouparia, e atualmente é esse o serviço em que estou. Ou 1, 2 vezes por semana, vou sempre. 2, agora com a universidade, começo a falhar um pouquinho mais. Mas porque eu era terças e quintas, a colega vai, se ela calha de ir à quarta, eu vou também. Se vem à terça é que, para não faltar, para aumentar a ativa, porque para olhar um pouquinho mais por mim, para ver se não fico com demência. E faz muito bem. Olha, eu vou-lhe pedir que recuemos um bocadinho. Sim. De volta a
em 1973, 74. Uma das coisas que não lhe cheguei a perguntar foi como é que a prisão do seu irmão, como é que afetou emocionalmente, como é que afetou a sua vida, a vida do seu pai? Afetou bastante. A prisão em si afetou bastante. O meu pai, porque o meu pai não se metia, sabia que o filho tinha aquela vida e mais tarde eu tinha estado desempregado e o meu irmão conseguiu meter lá na companhia de seguros, mas ele nunca enverdou por essa carreira. Mas sofria muito, sempre com receio de um dia realmente aquilo vir a acontecer. Não aconteceu e o meu pai, a preocupação que nós tivemos foi logo ir à casa dele, porque eles levaram muitos livros, mas não levaram todos, por isso eu e o meu pai e a minha cunhada estivemos a ver os livros que o poderiam ainda comprometer, mesmo com ele ainda preso, que podiam fazer nova busca à casa e o meu pai pegou nos livros e enterrou-os no quintal. Ele, o meu irmão, nunca chegou a saber disso. Mas o meu pai, quando se deu 25 de Abril, o meu pai, no fim desse ano, ele viria com a reforma, mas não chegou a isso, porque ele faleceu em setembro. Depois do 25 de Abril, ele faleceu em setembro com um infarto. Teve o primeiro infarto, tinha o segundo. Para nós não era novidade, porque sabíamos que ele era uma pessoa muito calada, mas que viveu muito, embora com o 25 de Abril já foi maior, mas foi pouco tempo, foi muito pouco tempo dessa liberdade que ele teve para poder descontrair, vá lá, para poder dormir uma noite descansada, porque de contrário não dormia. A minha mãe conseguia ser mais forte, ele não. Ele era muito, extremamente sensível. Eu, para mim, foi bom porque também deixei de pensar. Mas teve receios enquanto... Sim, depois da prisão nós vivíamos, porque sabíamos que ele não tinha abandonado. Ele não abandonou. Ele conseguiu livrar-se de ir lá para baixo para Caxias, mas nós sabíamos que ele a todo momento poderia lá estar dentro outra vez. Mas não, infelizmente isso não aconteceu. Vocês tiveram receio de ter repercussões? Sim, e não só, mesmo a nível, mesmo com o meu pai eu vivia apavorada, porque ele tinha uma agendazinha onde tomava nota de todas as despesas que tinha. Continuou assim até ao fim. E nessas todas as verbas que ele tinha, ele escrevia como ajuda aos pais. E não era. Nessa altura não era precisamente para os pescadores. Mas nós não sabíamos disso, mas uma das visitas que tivemos, ele conseguiu, porque ele fazia isso, fez isso mais de uma vez, ele dobrava um papel, um quadradinho, escrevia, dobrava um papel que eles deixavam de escrever cartas para a filha só, embora as cartas fossem todas bem analisadas, não é? Mas ele escrevia esses papelinhos, punha na boca e conseguia tirá-los da boca e atirá-los por meio da rede. E a minha tia, irmã do meu pai, era a única que tinha coragem de fazer de conta que ia arranjar ou sapato ou uma meia e apanhava o bilhetinho e nunca fomos apanhadas. E também era um pavor, também isso. E o meu pai assistia àquilo aflito também, mas nunca apanhamos, porque havia uma altura em que o guarda saía e ia dar assim uma voltinha pela cela, era nessa altura que eu fazia isso. E num desses bilhetinhos é que vinha esse aviso. Se interrogassem o pai, que o pai que dissesse que estas verbas, que confirmasse que essas verbas que eram para eles. Isso houve assim vários episódios que marcaram bastante, marcaram mesmo. Por isso é que o 25 de Abril foi uma liberdade não só de expressão, como também a nível familiar, porque quem os tinha assim mais de perto, familiares assim mais de perto, pronto, deixou de ter essa preocupação. Puderam
saborear a liberdade. Sim, exatamente, mais. Tanto que eu, foi 25 de Abril, depois foi o 1º de Maio, para mim ainda hoje recordo como uma satisfação, uma alegria, porque fui com a minha sobrinha, ela era nova ainda, e a minha filha, não sei se a minha sobrinha, já não me recordo bem a idade que tinha, mas era uma jovem, e a minha filha também, e fomos para a Avenida da Liberdade festejar o 25 de Abril. A minha sobrinha, porque sabia que o pai que estava livre, que nunca mais ia ter o que teve. A minha cunhada, por acaso, não veio, mas viemos as três e viemos. E foi o 1º de Maio, porque ali, infelizmente, agora não é assim. Agora os partidos estão divididos, mas naquela altura não. As bandeiras eram de todos os partidos, havia ali estavam todos entrelaçados, mas não havia partidos, estavam todos num só. Um 1º de Maio inesquecível mesmo.